Homem que precisa correr atrás o tempo todo nunca entendeu a mente feminina. Quando você entende como funciona a psicologia de uma mulher, você para de perseguir e começa a ser perseguido. Não com joguinhos baratos, com presença, com estratégia, com leitura. Toda mulher sente quando um homem entra no campo emocional dela com inteligência. Quando ele mexe com o desejo dela sem precisar implorar atenção. E a verdade é dura. Não é o mais bonito que ela persegue. É o que sabe provocar o lado certo da mente dela. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 gatilhos psicológicos reais que fazem uma mulher te enxergar diferente. E mais, que fazem ela começar a investir em você. E quando você acerta isso, ela começa a pensar, procurar, testar, se aproximar. Porque o controle saiu das mãos dela. 1. Desapego real. O cérebro dela precisa sentir que você não depende dela. Quando uma mulher percebe que você está emocionalmente dependente, o jogo vira. Ela pode até te achar legal, atraente, inteligente, mas se sentir que você precisa dela, o interesse esfria. O desejo feminino nasce do mistério, da imprevisibilidade, da presença firme e não da carência. Você quer que ela te persiga? Então, ela precisa sentir que você está bem, com ou sem ela. Isso ativa um desconforto interno na mente dela, o medo de não ser suficiente para te prender. E esse medo gera curiosidade. A curiosidade gera busca. A busca vira interesse real. O desapego aqui não é frieza, não é grosseria, é postura interna, é não se emocionar rápido demais, não mudar sua rotina por qualquer migalha de atenção. É conversar com ela sem parecer que o seu mundo gira em torno daquela troca. E o mais importante, é mostrar com ações, não discursos, que sua vida continua perfeita, mesmo se ela sumir. A mulher sente quando o cara tá ali para conquistar a qualquer custo. Ele elogia demais, responde em segundos, fica disponível o tempo todo, se molda às preferências dela e, aos poucos, vira previsível. E previsibilidade, para ela, é tédio. Agora, o homem que tem postura estoica, que tem foco próprio, que tem uma vida interessante independente dela, vira desafio. E desafio é afrodisíaco. Ela começa a pensar: por que ele não se empolga tanto comigo? Será que ele tem outra? Será que ele não me deseja? E a partir daí, ela entra no jogo sozinha. Você conversa com ela, mas nunca mostra pressa. Ela some por 2 dias. Você não reage. Continua vivendo. Quando ela volta, você a trata com naturalidade, sem drama, sem cobrança, sem euforia. Ela sente que você está no controle e começa a tentar quebrar esse controle com mais contato, mais mensagens, mais teste. Ela quer entender por que você não caiu ainda. O desapego real é o primeiro gatilho. É o que faz ela sair da zona de conforto e começar a te perseguir. 2. Criar contraste emocional. Deixe ela confusa de propósito. Mulher se vicia em homem que faz ela sentir coisas opostas, no mesmo dia. Segurança e provocação. Doçura e frieza. Clareza e mistério. Esse contraste emocional ativa uma parte do cérebro feminino que associa instabilidade emocional com intensidade. E intensidade, para ela, significa que tem algo ali. Se você for linear o tempo todo, sempre disponível, sempre previsível, sempre igual, ela entende rápido e perde o interesse mais rápido ainda, porque o cérebro dela precisa de variações emocionais para se manter investido. A tensão emocional é o que faz ela voltar. Agora, atenção, contraste não é manipulação barata, não é ser tóxico, é ser um homem que não entrega tudo de uma vez, que sabe se mostrar, mas também sabe recuar, que é doce num momento e distante no outro. Não por maldade, mas por naturalidade, porque você tem controle emocional e isso deixa ela exposta. O erro é tentar agradar o tempo todo, querer parecer o cara ideal. Isso é seguro, mas entediante. O que prende a mulher de verdade é o cara que faz ela pensar:
Ele gosta de mim, mas não me dá tudo. Ela quer tentar decifrar você, e se não tem nada para decifrar, ela pula fora. Você precisa criar altos e baixos controlados. Dê atenção, depois suma. Olhe nos olhos, depois desvie. Fale com intensidade, depois fique em silêncio. Mexa com as emoções dela sem medo de perder, porque é isso que te torna inesquecível. Num dia, você conversa com ela com profundidade, se abre, troca ideia forte. No outro, responde de forma mais seca, mais neutra, sem perder o respeito. Ela sente o contraste. E em vez de se afastar, ela se aproxima, porque agora ela quer entender qual é o seu ponto. Você não precisa ser perfeito, precisa ser interessante. E o interessante vive no contraste. 3. Estimular o ego feminino sem ser óbvio. Toda mulher, até a mais segura, gosta de se sentir única. Mas quando você elogia demais, cedo demais, de forma óbvia, o cérebro dela classifica você como previsível, mais um, e o elogio perde valor. Pior, parece que você já dá tudo antes dela conquistar. O homem que faz a mulher perseguir entende isso. Ele não entrega elogios de bandeja. Ele provoca o ego dela de forma sutil, seletiva e com timing perfeito. Quer um exemplo simples? Em vez de dizer, você é linda, diga, é interessante como você consegue ser diferente mesmo sem tentar. Isso mexe com o ego dela, sem soar como bajulação. É indireto, é misterioso e faz ela querer mais validação. Esse tipo de comunicação coloca você num lugar diferente. O lugar do cara que não precisa impressionar, porque já sabe o valor dele. Você não fala o tempo todo o quanto ela é incrível. Você dá pequenos toques, como se estivesse observando ela com calma. Isso intriga. Você também pode inverter, fazer elogios que são quase provocações. Você sabe que fala muito, né? Mas por algum motivo eu escuto tudo. Ela ri, tenta se justificar e, no fundo, está sentindo que você está consciente do poder dela, mas não está dominado por ele. Esse equilíbrio é tudo, porque ativa o ego dela sem colocá-la no pedestal. E quando ela sente que ainda precisa conquistar algo seu, mesmo com toda a beleza e atenção que já recebe dos outros, ela começa a correr atrás de você. Ela te conta algo banal, achando que você vai responder com empolgação. Você só observa, sorri de lado e diz: você gosta de me impressionar, né? E muda de assunto. Só isso. Ela vai rir, vai se fazer de desentendida, mas vai continuar pensando na sua reação, porque você não caiu. E isso mexe com ela. Quem valida o ego dela com sutileza vira o novo vício dela. 4. Gatilho da ausência seletiva. Suma na hora certa. Você quer que ela te persiga? Então pare de estar sempre disponível. A mente feminina valoriza o que não é constante, o que ela precisa conquistar, o que pode desaparecer a qualquer momento. Isso não é jogo sujo, é psicologia pura. A ausência seletiva cria valor. Se você está sempre ali, respondendo na hora, falando todo dia, mandando mensagem antes dela, ela sente que já tem você. E tudo que é garantido perde o peso. Agora, quando você começa a controlar o seu acesso, aparece, cria conexão, entrega presença e depois some por um tempo calculado, ela entra em estado de alerta. Ela pensa: por que ele sumiu? Será que ele perdeu o interesse? Será que fez falta para ele? E isso ativa o ciclo que você quer. Ela começa a pensar mais em você do que você nela. Mas atenção, não é sumir como castigo. É sumir como quem tem vida, como quem tem um mundo girando fora daquele contato. Você some, mas quando volta, traz energia, presença, conversa boa. A ausência tem que ser sentida e o retorno tem que valer a pena. É um ritmo. Aparece forte, suma com propósito. Volte melhor do que saiu. O homem estoico não some por imaturidade. Ele some porque está construindo, vivendo, explorando. E esse espaço que você cria vira desejo.
Ela começa a procurar sinais, volta nas conversas antigas, vê suas redes, testa com mensagens, tudo para recuperar aquele impacto que você causou antes de se afastar. Você teve uma troca forte com ela. Tudo fluiu, clima lá em cima. Mas ao invés de manter o contato todo dia, você simplesmente dá um tempo. Não manda mensagem no dia seguinte. Não puxa papo. E quando ela reaparece, você age com naturalidade, como se o silêncio fosse parte do jogo. Porque é. Sumir no momento certo vale mais do que elogiar o tempo inteiro. A ausência bem usada faz ela correr atrás de presença. 5. Olhar com intenção e depois ignorar. Você não precisa tocar. Não precisa falar muito. Um olhar bem colocado, no momento certo, com intenção firme, diz tudo. E quando esse olhar vem seguido de distanciamento, ela entra num loop mental que te transforma numa obsessão silenciosa. O olhar masculino, quando é real, centrado, calmo, provoca nela uma resposta que ela não controla. Porque o corpo dela entende aquilo como energia sexual controlada. Você a olha como quem entende o valor do momento e logo depois se afasta. Não some de forma brusca. Só muda o foco, sem pressa, sem nervosismo, e isso para ela é devastador. Ela começa a se perguntar: por que ele me olhou daquele jeito? Será que ele gostou de mim? Por que ele não puxou conversa? Será que eu imaginei aquilo? Você entra na mente dela sem tocar em nada, só com o olhar e a retirada. Esse comportamento ativa o centro de recompensa emocional no cérebro feminino. É o famoso quase toquei, mas não. É a provocação mais poderosa porque não entrega nada de imediato. Só deixa a atenção no ar. Homem estoico não desvia o olhar como quem tem medo. Ele encara com naturalidade, mas com peso, e depois simplesmente volta para o mundo dele. Esse equilíbrio entre presença e controle faz ela lembrar de você no meio do dia, sem saber por quê. E se você repetir isso mais de uma vez, olhar, segurar, sorrir levemente e depois ir embora como se nada tivesse acontecido, você vai se tornar um ponto fixo na mente dela, porque o seu olhar foi direto no emocional. Vocês estão no mesmo lugar. Você observa, ela percebe. Você mantém o olhar por 2 segundos a mais do que o normal. Não sorri demais, só segura, depois desvia. Fala com outra pessoa, sai do espaço, e ela fica ali, tentando entender o que acabou de acontecer. Spoiler, o corpo dela entendeu e quer mais. Olhar com intenção e sair de cena? Isso é domínio psicológico puro. 6. Falar menos, ouvir mais e usar o silêncio a seu favor. Homem que fala o tempo todo perde poder. O que conquista, o que intriga, o que ativa o interesse de uma mulher de forma psicológica profunda é o homem que sabe ouvir, que sabe silenciar, que sabe dar espaço para ela se expor. E não corre para preencher todos os vazios com palavras. Quando você fala pouco, mas escuta com presença, o cérebro dela entra em modo de autoobservação. Ela começa a se analisar enquanto fala com você. Começa a pensar nas próprias palavras. E isso cria conexão emocional real. E o silêncio, aqui, é uma arma. O homem estoico não tem necessidade de dominar a conversa. Ele entende que o poder está em não se desesperar com o vazio. Ele ouve, olha, absorve e só fala o necessário na hora certa, com peso. Isso cria um contraste brutal com os caras que vivem tentando provar valor com falatório. Você, ao contrário, prova valor com calma, com escuta, com controle do ritmo. Ela começa a pensar: por que ele não fala tanto? Será que ele não está interessado? Será que ele já me leu inteira e está só observando? E esse tipo de dúvida ativa o lado emocional dela. Ela começa a tentar te decifrar. E quanto mais ela tenta, mais envolvida ela fica. Falar pouco não significa ser frio. Significa usar o silêncio como ferramenta de impacto. Quando você ouve com intenção, com o olhar firme, com a postura aberta,
Você comunica mais do que 1000 frases vazias. Você está num ambiente com ela. Ela fala sobre algo pessoal. Você escuta, fica em silêncio por alguns segundos e só depois responde, com algo direto, curto, certeiro. O silêncio entre o que ela disse e o que você respondeu aumentou o peso da sua presença. E agora ela te vê diferente, como alguém que não reage, mas escolhe quando e como falar. Homem que domina o silêncio, domina a atenção dela. 7. Despertar ciúme indireto, sem mencionar ninguém. Você não precisa dizer que tem outras opções, não precisa falar de outras mulheres. Aliás, se fizer isso, perde poder. A verdadeira arte de despertar ciúme está em fazer ela imaginar que você é desejado, sem você ter que falar absolutamente nada sobre isso. O ciúme psicológico vem do não saber, vem do ele deve estar com alguém? Quem é essa que comentou isso? Por que ele some no fim de semana e volta segunda agindo normal? Esse tipo de incerteza ativa a competição interna. E quando a mulher entra nesse estado, ela começa a prestar mais atenção em você, a observar seus movimentos, a tentar garantir espaço na sua vida antes que alguém ocupe. Agora, como se faz isso sem uma palavra direta? Valorize seu tempo como se fosse escasso. Mostre que sua vida tem movimento, sem ficar se explicando. Poste algo simples, com sutileza, um ambiente social, uma taça, uma legenda que dá margem à imaginação. Quando ela perguntar onde você estava, sorria e diga: curtindo um pouco, merecido. E mude de assunto. Você não precisa dar detalhes. Você precisa plantar dúvida. A mente dela vai preencher o resto. Homem estoico não provoca ciúme de forma infantil. Ele provoca com mistério e controle. Ele vive e deixa que o mundo perceba, inclusive ela. Ele não esfrega nada na cara. Ele simplesmente tem uma vida que não gira em torno dela. Isso faz ela se perguntar: será que ele está falando com alguém agora? Ele já está com outra? Por que ele nunca tenta me impressionar? E quanto mais perguntas assim aparecem, mais ela corre atrás. Ela te chama num sábado à noite e você responde só no domingo pela manhã, com educação, sem se justificar. Ela sente que perdeu tempo, que você não correu atrás, que talvez tenha alguém. E aí, a mente dela começa a trabalhar. O coração acelera, o ego entra em alerta. Resultado? Ela te quer mais. Ciúme bem provocado não é barulho. É silêncio com estratégia. 8. Mostrar ambição sem tentar impressionar. Mulher sente quando um homem está crescendo. Não quando ele fala sobre sucesso o tempo todo, mas quando ele vive em construção. A ambição verdadeira é silenciosa, constante, firme. E quando ela percebe isso em você, algo muda. Ela passa a te olhar com admiração. E admiração, para a mulher, é o combustível do desejo. O erro de muitos caras é tentar provar valor com palavras. Eu faço isso. Eu tenho aquilo. Tô planejando tal coisa. Só que quando o discurso é maior do que as ações, ela percebe e desvaloriza. Agora, o homem que não precisa falar, mas deixa rastros, esse ela observa de perto. Como mostrar ambição sem parecer carente por aprovação? Viva ocupado com propósito. Comente projetos em andamento como quem compartilha, não como quem se gaba. Não se justifique por estar ausente. Esteja focado. Nunca peça reconhecimento. Faça por você. Mostre que sua visão vai além do momento presente. Ela se conecta com homens que têm direção. Mesmo que você ainda esteja começando, se ela percebe que você tem foco, consistência e postura, ela se aproxima. Porque mulher deseja o que ela admira. O interessante é que quando você não tenta impressionar, você impressiona mais. Porque você passa uma mensagem silenciosa. Eu sei para onde estou indo. Você entra ou não, mas o caminho já está traçado. E isso ativa algo nela que a faz querer fazer parte, querer acompanhar.
querer entender o seu mundo. Ela pergunta o que você fez no fim de semana. Você responde com tranquilidade. Trabalhei num projeto novo. Fiquei animado com umas ideias. Tô no meio de algo que pode virar grande. E pronto. Você não precisou convencer. Ela sentiu no tom. E agora, ela quer descobrir mais. Homem que vive o próprio plano não precisa provar nada. Ela vai atrás naturalmente. Só para tentar fazer parte disso. 9. Provocar emocionalmente sem medo da reação. Você quer ser lembrado? Então pare de ter medo de mexer com as emoções dela. A mulher não se envolve com o cara corretinho, que só fala o que agrada. Ela se envolve com o homem que cutuca, provoca, desafia. E ainda assim consegue manter o respeito. Psicologicamente, a mulher se conecta mais com quem ativa emoções conflitantes, porque isso gera tensão, e tensão é o que alimenta o desejo. O cara que a faz sentir só uma coisa, conforto, tranquilidade, segurança, vira previsível. O cara que faz ela rir e depois ficar sem resposta, esse ela lembra. Mas cuidado, provocar não é ser rude. É saber exatamente onde tocar sem ultrapassar. É provocar com leveza, inteligência e até humor. E depois sair de cena como se não fosse nada. Exemplos sutis e eficazes. Você sempre tenta controlar tudo ou é só comigo? Você fala como quem está acostumada a sempre vencer. Cuidado! Já vi essa sua carinha derrubar muito homem por aí. São frases que misturam desafio com charme, que mexem com o ego, com a imagem que ela tem de si mesma. E ela, mesmo tentando manter o controle, entra no jogo. Quando você provoca com segurança, ela te vê diferente, porque percebe que você não tem medo da intensidade dela. E isso, para a mulher, é extremamente raro. O homem estoico não provoca para vencer. Ele provoca para testar a energia. Ele observa a reação dela, sente o impacto e depois, simplesmente continua no controle. Isso mostra poder emocional. Mostra que você não treme diante da resposta dela, seja qual for. Ela começa a te provocar, tentando te tirar do sério. Você sorri e responde: tá tentando me dominar com esse olhar, né? Tenta de novo. E muda de assunto. Ela ri, finge que não se abalou. Mas por dentro, você plantou o caos, porque ela não esperava que você fosse ousado assim. Quem não provoca, não mexe. E quem não mexe, é esquecido. 10. Manter a postura mesmo quando ela puxa o controle de volta. O último teste sempre vem. Depois que você causa impacto, mexe com o emocional dela, provoca desejo, gera tensão. Ela vai tentar puxar o controle de volta. Vai se afastar um pouco. Vai fingir desinteresse. Vai agir como se nada tivesse acontecido. Tudo para ver se você se perde. Esse é o momento em que a maioria dos homens desmorona. Começam a correr atrás, a justificar, a tentar recuperar o clima com desespero. E nesse movimento, entregam o poder de novo. Mostram que estavam firmes só enquanto ela estava investindo. E isso mata tudo. Agora, o homem estoico entende o jogo. Ele não reage. Ele mantém a mesma postura. Continua presente, confiante, centrado. Se ela esfria, ele respeita. Não força, não pergunta, não pressiona. Ele mantém o valor. E isso é psicológico, porque mostra para ela que você não está emocionalmente dependente do comportamento dela. Você é estável, você não muda com o vento. E essa estabilidade é onde o desejo cresce de novo. Ela sente que você não vai implorar e por isso começa a se perguntar: será que ele ainda está interessado? Será que eu fui longe demais? Será que perdi o controle? E essas perguntas são o que fazem ela voltar. E voltar diferente. A mulher não se envolve profundamente com o homem que perde o equilíbrio quando ela testa. Ela se envolve com o que resiste, que entende que, por trás da frieza repentina, do silêncio ou da brincadeira indiferente, existe um convite escondido. Mostra que você é homem de verdade.
Depois de dias trocando energia forte, ela passa a responder com frieza. Você não muda nada, não tenta compensar. Você continua sendo o mesmo, firme, presente, natural, sem desespero. 2 dias depois, ela volta. Diferente, porque você provou que não se desmonta. O jogo termina quando você quebra. Mas se você mantém a postura, ela volta querendo jogar de novo. Você não precisa correr atrás. Você só precisa entender como a mente dela funciona e se posicionar onde poucos homens conseguem. Quando você domina esses 10 gatilhos psicológicos, você para de parecer um cara legal e começa a ser o homem que ela não consegue ignorar. Ela começa a te analisar, a te testar, a se envolver sem entender o porquê. Porque você está mexendo com os códigos emocionais profundos, não com frases prontas, nem com truques superficiais. Agora me diz, qual desses pontos você percebeu que nunca aplicou? Ou pior, sempre errou? Comenta aqui embaixo. Eu quero te responder, trocar ideia com você, criar essa conexão real. E se esse vídeo te fez enxergar o jogo de forma diferente, curte, compartilha e, principalmente, se inscreve no canal agora. Porque aqui você não recebe conteúdo bonitinho. Aqui você aprende como mudar de posição no tabuleiro.